Fala turma, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, que legal ter você aqui. Hoje eu vou te ensinar a usar sua intuição de uma maneira que você nunca ouviu falar. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender a importância da utilização da intuição na sua vida e nos negócios. Mas antes de continuar, você precisa deixar aqui o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. E ao final do vídeo, não esqueça de compartilhar, beleza? Vamos lá! Já usou sua intuição? Você acredita na intuição? Você acredita no sexto sentido? Já ouviu falar? Já ouviu dizer que as mulheres têm um sexto sentido mais aguçado que os homens? Bom, eu não sei exatamente cientificamente se a mulher realmente tem, mas eu vou dizer pra você que tem, né? Você que é casado deve saber, né? Quando você ouve sua mulher falando assim, ó, não faz negócio com essa pessoa, não faz isso, não vai pra tal lugar e você vai dar errado. Já aconteceu isso com você? Já, né? Então as mulheres têm esse sexto sentido mais aflorado, são mais sensíveis para isso. Ou, pelo menos, elas dão ouvido mais para esse sexto sentido, coisa que às vezes os homens não dão tanto. Agora, quando você entende que existe e que o equilíbrio entre a intuição e a razão é que te fazem realmente prosperar, é que te fazem acertar na maioria das vezes, aí você começa a dar passos largos para prosperar. E é sobre isso que eu vou seguir aqui no vídeo com você. Eu preciso que você saia daqui entendendo a importância e como utilizar a sua intuição. Só que eu vou te explicar de uma maneira que você nunca viu, para que você entenda realmente o que é a razão e o que é a intuição, como são as suas decisões, se você toma mais baseado na razão ou se hoje você toma mais baseado na intuição e como equilibrá-las. Vamos falar sobre isso, vamos embora. Você já viu que às vezes a gente age instintivamente? Quando a gente age instintivamente, é o corpo agindo livremente, é a razão agindo livremente. Ó, eu vou dar uma separada aqui para você entender um pouquinho do que é o corpo e do que é o instinto. Quando a gente age do nosso físico, quando a gente age a partir da nossa intuição. Vou dar uma separada rápida. Você já percebeu que às vezes a gente age instintivamente? Você está dirigindo, aí do nada você desvia de alguma coisa e nem sabe o que era que estava na sua frente? Ou quando você está passando assim, de repente vem um besouro, não sei se já aconteceu isso com você, vem um besouro, você desvia assim e aí você olha para trás para ver o que ficou para trás? Ou você desvia de um obstáculo, andando na rua, desvia de um obstáculo de uma pessoa sem nem ter visto direito a pessoa, sem nem ter visto direito o obstáculo? Já percebeu isso? Isso é sua mente inconsciente, é o instinto, é você tomando decisões antes mesmo de pensar naquelas decisões. Só que é o seu corpo fazendo isso, é o seu instinto fazendo isso, é a sua razão, é a lógica, é você tomando decisões a partir do seu físico, do seu corpo. Mas depois você pensa sobre isso, ok, mas é o seu instinto, é o seu corpo agindo livremente. Então, quando a gente fala de razão, quando a gente fala de instinto, é o corpo agindo livremente. Quando você deixa o seu corpo agir e ele consegue te proteger. Então, ponto 1, entenda a diferença entre a razão, que está ligado ao físico, que é isso que eu estou trazendo para você, e a intuição, que é o que eu vou trazer para você agora. Quando você age pelo instinto, depois você explica. É uma lógica, você desviou porque tinha um obstáculo e você se desviou ali, tá tudo certo. Tem uma explicação lógica, clara, você não queria se machucar, o seu corpo não queria que você se machucasse. Quando você age pela intuição, aí não é o corpo agindo livremente. Quando você age pela intuição, é a alma agindo livremente. Por isso que nem sempre você consegue ter explicação para tudo que você sente. Você já teve aquela impressão, eu tô sentindo que vai acontecer algo? Você já teve esse sentimento dentro de você? Tem um pressentimento que vai acontecer algo? Ou eu sinto que não deveria fazer negócio dessa forma? Ou eu sinto que deveria ir por esse caminho, eu sinto que não deveria fazer este negócio, essa não deveria ser um relacionamento que eu deveria ter agora. Você já teve essa sensação? Mas aí quando você vai lá no instinto, na lógica, você não encontra uma explicação. Por quê? Porque é a sua intuição, e a intuição é sua alma agindo livremente. Por isso que nem sempre tem uma explicação. Qual que é o ideal para que eu tome decisões assertivas na vida? Eu preciso dar ouvido à minha intuição? Preciso. Eu preciso dar ouvido à minha lógica? Preciso. Mas nem sempre as duas vão estar equilibradas. Às vezes sua lógica vai estar falando muito forte e a lógica vem do cérebro e o cérebro ele existe para te proteger. Então, se você deixar a lógica agir forte demais, você deixa de fazer as coisas. A maioria das coisas ou qualquer coisa que te apresente risco ou perigo. Porque da mesma forma que o seu cérebro te desvia de um besouro ou de um obstáculo para você não se lesionar, para não se ferir, ele vai te desviar de sofrimento durante a vida. E às vezes isso vai te travar. Mas a sua intuição às vezes está dizendo,
dizendo, vai, faz, tem que fazer. Por que você não faz? Você tem esse conflito dentro de você? Todo mundo tem. E aqui eu não tô falando de necessariamente religião, fé, não tô falando disso. Eu tô falando, você tem o seu físico, que é o mecanismo, e você tem a voz que fala dentro de você, que é o seu governo, que é a sua alma. E você conseguir equilibrar o que é físico do que é intuitivo, aí você vira realmente uma pessoa diferenciada. Se você consegue equilibrar, dar voz à sua intuição, mas também dar voz à sua lógica de maneira equilibrada, aí você vai sempre tomar decisões mais assertivas. O que acontece é que muitas vezes a gente só ouve a intuição e aí é só a alma agindo livremente. A gente precisa dos mecanismos físicos, que é do medo, que nos protege. Então só a alma agindo livremente, a gente pode realmente ter dificuldades e desafios muito complexos que a gente não consiga superar, mas só a lógica agindo livremente também não funciona. Você já tomou decisões, comprar coisas que você não queria? Agiu ali livremente? Só que assim, vai lá e faz, quando vê já fez. E aí você precisa de uma razão racional para justificar uma decisão irracional. Por que às vezes a gente toma decisões irracionais? É só pelo subconsciente? Não, é porque a nossa intuição também faz com que a gente faça. Então, o equilíbrio entre dar voz à intuição e dar voz à razão é que vai fazer com que você consiga não dar passos exagerados, mas também não ficar travado. Seguir o seu caminho, seguir o seu objetivo. Resumindo, quando seu corpo age livremente, você está dando vazão ao seu instinto de proteção. Ele vai te proteger muito mais, não vai deixar você avançar. Quando você ouve somente sua intuição, ela vai querer que você avance ou muitas vezes vai não deixar com que você faça coisas que você precisa fazer. Então, esse equilíbrio é que vai fazer a diferença, entendeu? Então, assim, aquela vozinha que você ouve, dê ouvidos a ela, mas não dê só ouvidos a ela. Aquele medo que você tem, aquele que te trava, dê ouvidos a ele, mas não dê só ouvido a ele. Ouça os dois, equilibre os dois e aí você toma melhores decisões, você caminha de maneira mais assertiva na vida. E é isso que eu queria trazer para você. Você precisa equilibrar razão e intuição. Isso é uma das ferramentas mais poderosas que qualquer pessoa bem-sucedida, qualquer bilionário do mundo, qualquer líder reconhecido mundialmente utilizou. Pode ser que ele não admita, não reconheça isso publicamente ou fale sobre isso, mas se você olhar os passos dados, todos os grandes líderes mundiais, as pessoas que mudaram o mundo, você vai perceber que existe exatamente isso, um equilíbrio entre razão e a utilização da intuição para seguir adiante. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com todo mundo que você conhece. Nos vemos nos próximos materiais. Um abração. Tchau, tchau.